Bem-vindo ao meu canal. Se tu caiu de paraquedas, primeira vez, eu sou o professor André e já vamos cair para dentro. Vamos fazer questões aí da banca CESP. Olha só, se você vai enfrentar concurso dessa banca, tá no lugar certo. Se vai fazer concurso para outras bancas, essa é uma das bancas mais difíceis que temos aqui no país. Então, o português é mais complexo e peguei três questões bem recentes para a gente analisar e ter uma amostra já de como é que ela está cobrando, como é que eu vou ir quando aparecer aqui no meu concurso. Então vamos cair? Vamos lá, vamos para dentro. Questão 1. Estes temas já destaquei ali, tá? Ela vai falar em período, segundo, terceiro, quinto parágrafo. Eu já destaquei cada parágrafo para a gente analisar com tranquilidade. Acerca dos aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item. No final do quinto parágrafo, o termo estes temas exerce a função de sujeito. E aí, o que você consideraria se fosse a tua prova agora cobrando essa relação sujeito ou não é o sujeito? Veja bem, olha ali, é que se verificam dentro do jogo normal resultante da própria busca de plenitude que fazem estes temas. Quem é que se fazem? Quem é que fazem, na verdade? Que estes temas fazem. Então, a pegadinha é botar o sujeito depois do verbo para te confundir, para pensar que ali, sei lá, fosse um sujeito indeterminado, que eles fazem esses temas. Não. Estes temas, sim, é o sujeito. Por isso que ela está uma afirmativa, uma assertiva correta, tá? Então aí, ó, que se verificam dentro do jogo normal, resultante da própria busca de plenitude que fazem esses temas. Aí era um trecho enorme, e aí peguei só o trecho que nos interessa, tá certo? Então, não é uma exclusividade da banca CESP tentar colocar o sujeito depois do verbo para nos confundir. Questão 2, questão de regência, relação de verbo ou de nomes, de expressões, substantivos, advérbios que podem exigir um complemento por meio de preposição ou não. Essa é a questão que a banca trouxe. Seria mantida a correção gramatical do texto caso o trecho das quais fosse substituído por sobre as quais. Então tá ali, ó, vou ler já direto um pouquinho antes, ó, formas de ser, de comportar-se, atitudes mais ou menos generalizadas, das quais somente os visionários que se antecipam têm dúvidas. Para ali, porque vem um e, vem uma outra oração que não nos interessa. Ó, quem tem dúvida de. E essa preposição ela vai antes do pronome relativo os quais, as quais. De fato, como a frase já está ali, a estrutura está correta, mas eles pedem para trocar por sobre as quais e ver se se mantém, né? Ou seja, deixa eu ver, ó, seria mantida a correção gramatical, nem entraram no sentido, às vezes eles cobram o sentido também. Quem tem dúvida de, mas podemos ter dúvida sobre algo, né? Eu posso ter dúvida sobre um assunto e posso ter dúvida de um assunto. Por essa razão, a troca de das quais por sobre as quais estaria correta. Se a banca ela fosse propor com as quais, aí não, quem tem dúvida não tem dúvida com as quais, não seria correta. Essa que é a cobrança aqui, tá? Questão um pouco mais complexa, tá? Não sei em que momento, em que nível está o seu português, mas sempre questões de regência, que não é um privilégio aqui da banca CESP, a banca FCC também gosta muito, né, cobrar esse estilo de regência aqui, se está correta, se não está correta. Então, é uma das mais difíceis, sim. Por fim, vamos ver esta, por fim, terceira. Chegamos à fase do dragão, a última questão.
Não a mais difícil, mas por ser a última. Vamos lá, vem comigo. Acerca dos aspectos linguísticos, julgue o próximo item. A vírgula, opa, vírgula, questão de pontuação. Depois de tarefas, olha ali, o que que é aquela vírgula? Vírgula, o que que tu tá fazendo aí, vírgula, depois de tarefas? É isso que a banca CESP quer de nós. Olha ali, ó, foi empregada para isolar um aposto explicativo. Para quem não lembra, aposto é uma espécie de sinônimo, um termo que explica um outro anterior. Por exemplo, conheci o professor André, vírgula, professor de português. Depois de André, vem o aposto explicativo com vírgula. Então é isso que ele quer de nós. Vamos ler? Vou ler lá ali na penúltima linha ali, ó. Uma época, por outro lado, realiza-se na proporção em que seus temas forem captados e suas tarefas resolvidas. Então vem comigo. Se aquela vírgula ali depois de resolvidas, tu pode ver que não tem cara de aposto. Se tu não lembra ou não sabe o que é o aposto, ficaria difícil. Mas se tu sabe qual é aposto, tu tá vendo que resolvidas não é um termo, né? O aposto ele tem caráter nominal, ele não tem verbo na sua composição. Então a banca tentou que tu pensasse assim, ó, já está errada, tá? Mas a banca quis que tu pensasse dessa forma: captados suas tarefas que são resolvidas, uma espécie de oração subordinada adjetiva explicativa, e aí ser oração e não aposto explicativo, cuidado, tá? Mas aquela vírgula depois de tarefas está marcando a omissão do verbo, tá? Olha ali, qual o verbo, professor? O verbo forem. Lê um pouquinho antes, ó, comigo. Em que seus temas forem captados e suas tarefas forem resolvidas, tá? Então se chama no português elipse do verbo, omissão do verbo, ou seja, para evitar uma repetição próxima, desnecessária, desagradável à boa escrita do texto. Para isso que é a questão. Por fim, está aí o gabarito, né? Que as duas primeiras estavam corretas e a última errada. Já senta o dedo no like, já te inscreve aí, ou se não gostou, dá o dislike, mas comenta por que que não gostou, por que que gostou, certo? Então lembra, Banca CESP, uma das bancas aí muito inteligente, faz questões inteligentes, questões que temos que olhar com cuidado. Então é isso aí. Se tu vai fazer um concurso mais fácil, tu já deu uma olhada, né? Digamos, tu subiu a régua nos teus estudos. E se tu vai enfrentar a banca CESP, aprendeu aí, deu uma olhada aí como é que tu tá no português aí, certo? Então, um grande abraço aqui do professor André e siga aí vendo os meus vídeos.